Boa noite a todos. Meu nome é Natanael Pires Murata. Esse é o segundo vídeo de uma sériezinha de 6 vídeos, que faz parte da terceira VA de Carlão, da disciplina de infraestrutura de rádio. Minha equipe é composta por mim, José Natanael, Guilherme Pereira, Guilherme Souza e William Viana. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho na questão das estruturas de lógica e os vetores em MIPS. Então, o passo a passo agora eu vou mostrar como é que a gente construi a lógica de um programa diretamente na linguagem Assembly. Nosso objetivo principal é, de certa forma, aprender a criar essas estruturas if, then, else e os loops for e while nessas linguagens. Também como carregar a questão dos vetores na memória. E um detalhe importante nesse videozinho é que a gente vai utilizar simplesmente as instruções nativas do processador, ou seja, sem utilizar essas pseudos instruções, como foi solicitado pelo professor. E antes da gente pular essa primeira parte, eu queria só mostrar o que seriam pseudo-instruções, para a gente já estar na mesma página e entender. Eu coloquei um comparativo aqui do que são pseudo-instruções e do que seriam nativos. Eu coloquei proibido e permitido porque foi as orientações do professor. Aí tem uma certa diferença, porque a pseudo-instrução é como se fosse um atalho. O processador ele não entende diretamente essa instrução. Por exemplo, a gente não pode usar o li para carregar um número. Em vez disso, a gente usa a instrução addi, que ela soma o nosso número ao registrador, que é o zero, que sempre guarda o valor zero. Além disso, não temos instruções para verificar se um número é maior ou menor do que outro de forma direta. A gente tem que combinar algumas instruções, como a SLT, com os desvios da back. Então, a gente tem que se limitar a essas instruções para que a gente não pegue esses atalhos. Pronto, e a gente já começa aqui construindo a lógica do if, then, else. Como é que funciona essa lógica no Assembly? A gente vê que normalmente o MIPS ele não tem um if nativo, que é o que a gente já está acostumado a ele. A grande sacada é como se fosse uma lógica invertida, né? Quando os programadores de C e de Java dizem se a condição for verdadeira, faça isso, é um if, se valor tal for maior do que valor tal, faça isso, ou faça aquilo, ou passe para outro lugar. No Assembly nativo a gente não tem isso diretamente, a gente tem que testar por um caminho um pouco contrário. A gente utiliza uma instrução como a BNE, que está aqui explícita no slide, que ela significa desvie se for diferente. Então a gente diz que se a condição ela não for atendida, pular de um bloco para outro e vá direto para o else, enfim. E caso a condição seja atendida, o código ele continua normalmente executando e o if, e para que ele não execute o else por acidente, né, que ele continua executando, logo em seguida a gente coloca um J, que é um jump, no final do bloco if para pular para o fim do programa. Vamos passar agora para o while, mas teve uma instrução que eu acabei não falando no if then else, que é essa de SLT, que eu vou deixar para explicar agora no while, que eu acredito que ele utiliza bem mais essa instrução, né? Aí eu vou explicar o while e também citar o SLT, que ele é muito fundamental para validar essas condições, né? E a segunda estrutura que a gente tem para apresentar aqui é o loop do while, que ele utiliza para repetir um bloco de código enquanto a condição for verdadeira, ou seja, enquanto for verdadeiro ele continua executando. Como é que a gente monta isso sem pseudo-instruções? Primeiro a gente cria um label inicial, que é como se fosse uma marcação no código. Eu vou mostrar isso na prática, mas a gente indica o início do loop e logo em seguida precisamos montar e testar essa condição para verificar se ela é verdadeira ou não. A gente usa essa instrução que eu falei agora, que ela é muito importante, a SLT, que é set else/tem, eu não sei ler especificamente, mas ela pega dois valores, e se o primeiro for menor que o segundo, por exemplo, ela salva o número 1 no registrador. Se não for, salva 0. Depois a gente usa o back para verificar se esse resultado foi 0. Ou seja, ele verifica se a condição falhou. Então a gente, depois que faz isso, mandamos o código pular para fora do loop. Se não falhou, o código executa as tarefas e no fim colocamos um J, que é um jump, para voltar lá para a marcação inicial. É basicamente isso. Pronto, aqui já partindo para o for. O for ele é quase como se fosse um primo próximo do while, mas ele é diferente. Tem as suas nuances que eu vou explicar aqui direitinho. Mas ele é organizado de forma parecida. Ele possui três etapas muito claras, né? A inicialização, a condição e a parada do incremento. Ele tem um incrementador, né? Como o nosso for, ele também tem o incrementador dele. No Assembly, a gente constrói isso da seguinte forma. Antes do loop começar, a gente inicializa o nosso contador. Quase sempre a variável i, né, como está aqui no primeiro exemplo. E em seguida a gente coloca ele no label, colocamos a label no loop, né? A gente testa a condição da mesma forma que o while, com o SLT e o back. A diferença estrutural é que no finalzinho do bloco for, antes do jump, que volta para o início, né, a gente obrigatoriamente colocamos a questão ADDI, que é para incrementar o nosso contador, garantindo que o loop ele não seja infinito, né, que a gente não vai executar esse programa de forma infinita e estourar a memória. E já partindo para essa parte agora de vetores e memória, a gente tem que destrinchar como é que funciona a memória na prática, né? A regra aqui, essa que eu coloquei aqui no meio, né? A memória em MIPS, ela é endereçada em bytes. Ou seja, a gente trabalha com palavras, né? Que são words. Eles têm 32 bits e 32 bits equivale exatamente a 4 bytes. Ou seja, a nossa fitinha aqui, cada Vzinho desse, ele ocupa 4 bytes. Que no caso seriam os nossos vetores, né? O nosso V0, ele não ocupa apenas essa opção 0 aqui. Ele ocupa 0, 1, 2 e 3. E o nosso V1, ele vai ocupar do 4 ao 7, o nosso V2 vai do 8 ao 11 e assim por diante, né? E a gente não precisa dizer, quando for fazer as operações, a gente não pode dizer ao processador simplesmente, ó, vá para casa do índice 2. A gente precisa calcular o endereço real dela na memória, né? E como está aqui embaixo na imagem, para achar onde o elemento está, a gente precisa multiplicar o índice dele por 4. Ou seja, que nem eu falei aqui em cima, né? E tem essas instruções aqui embaixo. O V1 ocupa as casas 4 e 7, o V2 ocupa as casas 8 e 11. Para achar onde está cada um, a gente precisa multiplicar o índice dele por 4. E como a gente faz a multiplicação no código de uma forma mais eficiente? Nós utilizamos o SLL, basicamente, com o valor de 2. A gente desloca os bits duas casas para a esquerda e binário é exatamente a mesma coisa que multiplicar por 4. Só que muito mais rápido para o computador, né, fazer essa operação. E depois de fazer essa multiplicação, a gente usa esse valor calculado para carregar a informação na memória LW, ou vai salvar nela com o SW.
e vai fazendo essas operações sucessivamente. É assim que basicamente o computador ele faz essas operações para que a gente tenha, não tenha erros nos cálculos, né, de posição. Vamos lá, e agora já partindo para o if tem else, a gente vai ver como é que ele funciona na prática. Se a gente olhar para o lado esquerdo aqui, a gente tem um código em C, que a lógica é bem simples, né, é bem trivial. Que se a variável A for menor do que B, a gente soma 1 na variável A, que é a nossa variável, como se fosse uma variável temporária ali, né? E caso contrário, a gente subtrai 1 de A. E já na direita ali, a gente tem o nosso código em assembly nativo. E antes de mostrar esse código, eu queria falar um pouquinho de como é que o MIPS ele entende isso, né? A gente olha para o código em assembly na direita, a primeira coisa que a gente percebe é que a variável A está guardada no registrador T0 e na variável, e a variável B, no caso, né, no T1, que é o que está aqui. E nisso, o MIPS ele não tem um comando aqui do if, né? Tanto é que a gente tem um código bem maior do que o nosso código em C. O if ele não tem, o nosso assembly não tem um if mágico. A gente divide isso em várias etapas. A primeira instrução é a SLT, que ela segue ali bem embaixo na nossa declaração das variáveis ali, que ela basicamente, ela funciona como se fosse um detetive, né? Ela verifica se a A ela é menor do que B. Se for verdade, ela anota o número 1 no registrador T2, e se for mentira, ela anota um 0. E tendo esse resultado, o nosso primeiro resultado do nosso detetive aqui, né? Ela entra já no T2, ela entra já na segunda etapa. A instrução B aqui, que o significado dela é branch on equal, e aqui acontece como se fosse um desvio. O MIPS ele compara o T2 com 0, e por que esse 0, né? Esse 0 é bem, eu não expliquei no início, porque se o T2 for 0, significa que a condição inicial ela era falsa. Então, se for igual a 0, o programa ele pula direto para o else, e ele ignora o primeiro bloco inteiro. E se a condição verdadeira, e pelo contrário, né, se a condição ela for verdadeira, ele continua reto. Entra no bloco tem e ele faz a soma no ADDI. Aí tem um detalhe crucial aqui, porque, por exemplo, logo depois de somar, a gente tem um JFIN, que é o jump, né? Esse J é o jump. Porque esse pulo ele é obrigatório, porque senão ele passa pelo F por acidente e dá tudo errado nesse cálculo todo que a gente fez, dessas comparações que a gente fez, né? Então esse JFIN ele tem um papel crucial, porque ele tem esse papel de pular. Porque se esse resultado que a gente tivesse caído no else, não tivesse esse J ali no meio, ele faria a subtração nesse ADDI e o negativo ele seguiria a vida normalmente, porque ele já estaria no final da estrutura, ou seja, mudaria toda a comparação que a gente já tinha feito no início. Vamos lá, já partindo para esse próximo slide aqui, a gente vai utilizar o for e os vetores. Nesse exemplo a gente vai juntar os dois no mesmo código, né? A gente vai fazer um comparativo aqui com a linguagem C e com o assembly, como é que ele funciona. Olhando para a esquerda aqui no código em C, o nosso objetivo é bem simples, né? Passar pelas 3 primeiras posições de um vetor e gravar o número 10 dentro de cada uma dessas posições, né? A gente, para traduzir isso em assembly, a primeira etapa é a gente inicializar todas as variáveis. A gente configura um registrador, esse cifrão ali T0, com valor de 0, que ele vai funcionar como nosso contador, e em seguida, quando a gente configura o registrador T1. No nosso código em C aqui, você pode ver que a gente tem um contador I, e no nosso assembly a gente fez toda essa configuração para a gente ter o nosso contador. E em seguida a gente configura esse registrador com o valor de 3, que é o limite de repetições do nosso loop, né? E assim que a gente entra no loop, a gente precisa verificar a condição de parada. Essa instrução SLT, que eu falei anteriormente, ela faz essa comparação para saber se o nosso contador I ainda é menor do que 3. Então, logo abaixo dessa instrução BAQ, ela avalia se o resultado dessa comparação. Se o I não for mais menor do que 3, o back faz o programa pular para direto para o final. A gente encerra o loop a partir disso. Então tem todo esse controle de repetições. E se a condição for verdadeira, o código continua e entra no corpo do loop. Aqui a gente precisa descobrir se, no caso, qual é o lugar exato que a memória vai guardar esse número, né? Primeiro a gente utiliza o SLL para multiplicar o índice atual por 4, para a gente saber aquela posição exata que eu falei anteriormente. E calculando o deslocamento, depois com a instrução ADD, a gente soma esse deslocamento ao endereço da base do vetor. Então a gente faz todo esse controle de posicionamento de memória, né? E com o endereço físico da memória nas nossas mãos, a gente prepara o nosso número 10 nesse registrador, que é o T cifrão 5, não, o cifrão T5, e a gente utiliza a instrução SW para gravar esse número 10, que estava na nosso registrador, né? Lá na memória do vetor. Então a gente utiliza, faz todos esses passos para fazer toda essa gravação. Ou seja, enquanto aqui a gente faz só como se fosse uma estrutura de repetição simples, em C a gente vê todo como é feito esse processo em assembly. E para a gente terminar essa roda do loop, a gente usa o ADDI, né, que já é utilizado nas outras estruturas, que a gente já falou anteriormente, para somar um contador I. E, por fim, aquela instrução lá, o jump, ele faz o programa saltar de volta lá para o início do loop, onde essa condição ela vai ser testada novamente na próxima rodada. Assim sucessivamente até terminar a repetição. Pronto, e aqui já chegando no final, a gente entende que, por mais que seja uma linguagem de muito mais baixo nível do que a gente está mais acostumado, é que a gente mostra também aqui um pouco dessa essência, né, da programação do baixo nível. Que abrir mão dessas pseudo-instruções, ela mostra como é que a gente pode entender exatamente onde é que como é que o processador MIPS ele realiza esses saltos, essas movimentações entre as memórias, né? Ele testa as condições, faz todas as operações com aqueles operadores que a gente falou ali, e a gente calcula esses endereços físicos multiplicando esses bytes que tem na memória. Então, é esse nível de controle, em baixo nível, no detalhe, que torna o Assembly uma ferramenta tão poderosa para que a gente compreenda essa arquitetura de como é que funciona os computadores. E é basicamente isso.